Abra sua Bíblia em 2 Samuel 6, versículo 1. Eu quero começar falando sobre a primeira parte dessa palavra. Eu quero falar sobre zelo. Nós vamos falar sobre zelo e perseverança. E 2 Samuel 6, versículo 1, conta essa história de quando Davi, em seu primeiro grande ato como rei de todo Israel, decide buscar de novo a arca de Deus que tinha sido roubada. Vamos meditar um pouquinho aqui. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que estavam acompanharam e partiram para Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 3 diz: E puseram a arca de Deus num carroção novo, e levaram a arca da casa de Abinadab, na colina, e Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, conduziam esse carroção, com a arca de Deus em cima dele, e Aiô andava na frente da arca. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Gente, até aqui a história está linda, porque Davi sempre foi um homem apaixonado pela presença de Deus. Davi foi um homem que ainda na sua adolescência, no começo da sua juventude, quando ele pegava a sua harpa, a presença de Deus era algo tão especial quando ele cantava e quando ele tocava, que as pessoas levaram ele lá para a casa de Saul, porque um demônio atormentava Saul, um espírito maligno atormentava Saul, e quando Davi tocava, ele era liberto. A presença de Deus acompanhava Davi, enquanto ele adorava no pasto. Davi derrotou ursos, gigantes, Davi derrotou leões, tudo favorecido por essa presença de Deus. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e uma das características disso é porque ele amava realmente a presença de Deus. Só que Davi, ele colocou no seu coração que ele gostaria muito de resgatar a arca de Deus. A arca de Deus era um símbolo da glória de Deus, e Davi sabia que o segredo para que ele pudesse ser o melhor governante, próspero, para que ele pudesse ser um governante que atraísse a presença de Deus, ele precisava da arca, porque a arca era a própria presença de Deus. Se o exército tivesse a presença de Deus, era a certeza de vitória. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, o Davi pega 30.000 homens, é muita gente. E Davi tem uma boa ideia, ele tem uma excelente ideia, porque ele tem pressa. Ele quer trazer a arca o mais rápido possível. Então, ele faz um carroção novo, que nunca foi usado. Eu imagino que ele decorou aquela carroça da melhor maneira possível para honrar o nome do Senhor. Então ele pega aqueles 30.000 homens e ele vai até onde a arca de Deus estava e coloca essa arca em cima dessa carroça, e eles começam a dançar e celebrar. Você pode imaginar um exército de 30.000 pessoas pulando, dançando, cantando na presença de Deus. Até ali estava tudo certo. Mas a Bíblia diz que o carroção balança, porque um dos bois tropeçaram. E aí no versículo 7, a Bíblia diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Quem foi Uzá? Uzá foi um outro homem, cheio de boas intenções, que viu a arca de Deus balançando, e ele vai lá e coloca as mãos na arca de Deus, para que ela não caia. Mas as pessoas ao seu redor viram nele uma boa intenção, mas Deus estava enxergando aquilo como um ato de irreverência. Então nós temos dois homens tendo duas grandes, brilhantes ideias. Um faz uma carroça, para que o processo da arca voltar para Jerusalém seja muito mais rápido, e o outro tenta proteger a arca de Deus, mas os dois estão errando, os dois estão pecando diante de Deus. E Deus então trava aquele processo. Daniel, mas Deus não quer que a minha vida seja cheia da presença? Deus não quer que Jerusalém seja cheia da presença? Deus não quer que a cidade seja cheia da presença? Sim. E é por isso que nós precisamos ser estudantes da presença de Deus. Você pode dizer comigo bem alto: eu quero ser um estudante
da presença de Deus. E o que é ser um estudante da presença de Deus? É ter esse zelo. Deus quer que a minha vida seja cheia da sua glória, mas existe um jeito de fazer isso. Então a Bíblia diz que Davi ficou muito contrariado. E ele então pega essa arca e manda essa arca ficar na casa de um homem chamado Obed-edom. E a casa de Obed-edom recebe a arca por 3 meses. Davi então vai para Jerusalém muito contrariado, porque tudo o que ele queria era levar a arca de Deus, a glória de Deus de volta para Jerusalém, mas ele não consegue. E a Bíblia diz que nesses 3 meses o Davi toma conselho, e ele pergunta então, como é o jeito certo de trazer a presença de Deus? Então os sacerdotes esclarecem para Davi que o jeito certo de levar a presença de Deus não é em cima de uma carroça, mas é no ombro dos sacerdotes. Quem pode dizer amém? Quantos sacerdotes nós temos aqui? Antes o povo de Deus precisava de uma arca, um símbolo. Hoje a presença de Deus habita dentro de nós, e nós carregamos a presença. Você pode dizer amém? Então existe um jeito certo de fazer a coisa certa. Sabe, teve uma época que Moisés subiu para a montanha para adorar a Deus e conversar com Deus, e enquanto ele estava recebendo as leis de Deus, o povo de Deus tinha feito um grande bezerro de ouro, e colocou o nome do bezerro de ouro de, se eu não me engano, El Shaddai, ou algo assim, e eles ficaram lá entregando ofertas para aquele bezerro, dançando e celebrando, e eles achavam que estavam fazendo uma grande coisa. Inclusive o sacerdote Arão ficou feliz, porque viu o povo feliz, viu o povo animado, viu o povo celebrando. Mas lá em cima da montanha Deus está virado, a ponto de tirar a vida do seu povo, porque Deus quer habitar entre nós, Deus quer nos encher da sua presença, mas nós precisamos estudar essa presença, nós precisamos entender como é que ela se move. Eu vejo o rei Davi entrando numa crise, porque eu conheço a presença de Deus. A presença de Deus esteve comigo quando eu derrubei o Golias. A presença de Deus esteve comigo quando eu matei aquele leão, quando eu matei aquele urso. A presença de Deus esteve comigo quando eu tocava a minha harpa e aqueles demônios iam embora. O que está acontecendo agora? Um estudante da presença de Deus, ele precisa ter a humildade de sempre continuar aprendendo sobre a presença de Deus. Quem está comigo aqui? E Davi aprendeu uma coisa nova. O que estava acontecendo aqui? Deus estava escolhendo andar com as pessoas simples, ao invés de andar com os reis. E eu quero declarar sobre a sua vida, que Deus está escolhendo a sua casa para fazer grandes coisas lá. Deus estava ensinando para Davi que antes da glória de Deus encher uma cidade, Deus queria encher uma família da sua glória. E eu tenho aprendido isso, meus amigos. Deus tem me ensinado a dia após dia zelar pela presença de Deus no meu lar. Sabe qual é o maior legado, o maior exemplo que você pode dar para o seu filho, sua filha, você que é pai, é estabelecer a presença de Deus na sua casa. É deixar que Deus guie a sua família. É deixar que Deus guie a sua casa e a forma como você cria os seus filhos. E uma coisa interessante que acontece aqui, é que quando a arca de Deus chega na casa de Obed-edom, e durante aqueles 3 meses que a arca fica na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele começa a prosperar em todas as coisas, a sua família começa a prosperar em todas as coisas, a fazenda dele começa a produzir muito mais, o favor de Deus estava ali. Então alguém vai até o palácio de Davi e diz assim: rei Davi, eu acho que está na hora de nós trazermos a arca de volta. Eu acho que a ira de Deus foi embora, porque a casa de Obed-edom tem sido muito abençoada. Deus tem prosperado ele, a sua fazenda e os seus filhos. E o sinal que estava na hora da glória de Deus encher a cidade, é que aquela família estava sendo literalmente cheia da presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que o ambiente onde Deus mais ama se manifestar é aqui na igreja. Sim, Ele ama se manifestar aqui na igreja. Mas eu desafio você a buscar a Deus constantemente, no lugar secreto sozinho, você e sua esposa, e você e os seus filhos. Você vai se surpreender o quanto a glória de Deus ama
crescer e desenvolver dentro da sua casa. Eu tenho tido algumas experiências tão importantes com a glória de Deus dentro da minha casa. Eu posso dizer para você que eu já tive em diferentes lugares, diferentes palcos, cantando, ministrando, tocando. Eu já tive muitas experiências com Deus, mas o que eu tenho vivido dentro da minha casa, depois que Deus me mostrou isso: Daniel, você quer ser um Davi que leva a glória de Deus para as cidades? Eu disse, sim, Senhor, eu quero. Então deixa a glória de Deus primeiro encher a tua casa. Muitos de nós queremos ser referência, nós queremos pregar o evangelho nas ruas, nós queremos viver coisas extraordinárias em Deus, mas nós estamos olhando muito para os palcos, para os microfones. Nós estamos olhando muito para que um ministério bem-sucedido são aqueles com as redes sociais lotadas de seguidores e de likes, quando Deus está dizendo, eu quero encher a sua casa. Sucesso é que os seus filhos vejam em você alguém apaixonado por Deus. Algum tempo atrás, nós começamos a fazer louvor e adoração sempre com os nossos filhos durante a noite. E depois a gente percebeu que o melhor momento era de dia. Porque o nosso garoto de 5 anos de idade, ele começou a estudar numa outra escola. Antes ele estudava na escola da Comunidade da Graça, uma escola cristã. O menino chegava sempre cheio da Bíblia, cheio de coisas maravilhosas sobre o Evangelho. Mas aí nós conseguimos uma escola que fica literalmente na frente da nossa casa. E no primeiro dia que ele chegou da escola, ele disse, pai, eu gostei da escola, mas lá tem um problema. Eu falei, qual é o problema, filho? Lá eles não falam de Jesus. Naquele dia eu entrei em crise, eu perguntei, Senhor, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não deveria estar dirigindo para mais longe, para que meu filho pudesse estudar naquela escola cristã? E o Espírito Santo disse assim, você é o discipulador do seu filho. Você é quem cuida dele. Ensine ele. Então, quando começou aquela primeira semana de aula, Deus colocou no meu coração. Eu peguei uma cartolina e fiz as 3 primeiras coisas que ele tem que fazer no seu dia. A primeira coisa, ele precisa falar com Jesus. A segunda coisa, lógico, ele precisa escovar o dente e fazer xixi, né, gente? E a terceira coisa, ele tem que ir para a mesa, sentar com os pais, tomar café e a gente vai ter um tempo devocional. E tem sido tão incrível. A gente pega uma caixinha de som, a gente coloca uma música legal, e quando as crianças chegam para tomar o café, a gente, por 10 minutos, não precisa mais do que isso, por 10 minutos, a gente honra a presença de Deus, a gente ora uns pelos outros, e a gente lê a palavra de Deus, e nós consagramos o nosso dia, e no final do dia, nós agradecemos juntos como família, por tudo que Deus fez. Sabe o que é isso? É ser zeloso pela presença de Deus. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. É um coração como o Davi. O que eu faço, Senhor, para que a Tua presença esteja me guiando em cada um dos meus passos? Quantos aqui querem ser guiados por Deus? Às vezes nós achamos que para sermos guiados por Deus, a gente tem que ouvir a voz de Deus de forma audível. A gente precisa sentir arrepio, andar rodopiando, que a gente precisa viver coisas sobrenaturais. Mas eu garanto para você, Davi queria viver algo sobrenatural. Davi queria fazer uma grande festa, mas Deus escolheu parar primeiro na casa de uma família. E Deus tem falado comigo sobre isso. Deus tem falado comigo. Nós temos, gente, muitos cantores hoje, nós temos muitos líderes de louvor, nós temos muitos pastores. Eu acho que o Brasil deve ser a nação que mais lança músicas de adoração nas plataformas digitais. Mas sabe de uma coisa? Nós temos pouquíssimas pessoas que carregam a presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitos querem a exposição nos palcos, mas poucos desfrutam da presença de Deus dentro da sua casa. E é dentro de casa que Deus quer os nossos corações. Deus está escolhendo você para ser um Davi. Deus está escolhendo você para fazer grandes coisas. Mas antes de você se transformar num Davi, que leva a glória de Deus para a tua cidade, Deus está dizendo, seja primeiro um Obed-Edom. Receba a minha presença, receba a minha arca. Esses dias atrás eu estava indo para a padaria com meu filho, e ele gosta muito de ir para a padaria, porque ele sempre ganha algum presente. Ele sempre me convence a dar alguma coisinha para ele. Então, quando ele vê que eu estou indo na padaria, ele fala, pai, deixa eu ir com você, e a gente vai junto. Só que nesse dia, eu fiquei muito angustiado, porque
Quando a gente chegou na porta do condomínio, tinha um garoto de mais ou menos uns 13 anos de idade, com um outro garoto de uns 16 anos de idade, eles estavam dando um beijo cinematográfico. E talvez cheguem dias que a gente não possa nem citar esse tipo de coisa no púlpito. Mas eu tomei um susto, porque quando eu vi aquilo, eu me lembrei que quando eu tinha 16 para 17, talvez até 18 anos, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. E agora eu estava com meu filho de 3 anos de idade, tendo que puxar ele e esconder ele, porque no meu condomínio aquilo já estava acontecendo. E eu comprei o pão e eu fiquei triste, voltei para casa com o coração angustiado, perguntando: Deus, como vai ser o nível de luta do meu filho? E eu comecei a perguntar: quando vai ser a primeira vez que ele vai me perguntar: pai, homem pode beijar o outro homem? O homem pode se casar com outro homem? E eu fiquei com o coração angustiado, pensando naquilo. E Deus disse assim: começa a orar em línguas. Eu disse: mas agora, na padaria? E Deus disse: comece a orar em línguas. Eu comecei então a orar em línguas. Peguei ele e Deus disse assim: coloca ele nos seus ombros. Eu coloquei meu filho nos meus ombros. E Deus disse assim: para de ser covarde. Para de ser medroso. Você está criando um leão na geração dele, ele será um leão. Eu estou escolhendo essa criança para um grande propósito, Daniel. Para de ficar com medo dos inimigos da geração dele. Você teve os seus inimigos na sua geração e você venceu. Ele também vai vencer. E eu entrei no condomínio orando em línguas e foi ficando mais forte, quase que eu dou logo um terra, né? E ele olhou para baixo e falou assim: pai, você está falando com quem? Eu falei: eu estou falando com o Espírito Santo, filho. E eu tirei ele das minhas costas, eu olhei para ele e falei assim: não se esqueça, filho, você é um leão na sua geração. E ele disse: amém, pai, eu vou ser um leão na minha geração. Eu digo: não, você já é. Sabe, a presença de Deus tem que ser o nosso guia, porque muitas vezes essas coisas vão passar batido, e o inimigo coloca um medo no seu coração, coloca uma dúvida no seu coração. Se você não tiver zelo pela presença, se a presença de Deus não for o seu guia, você deixa essas coisas acontecerem. Um segundo testemunho que eu quero falar. Algumas pessoas sabem, mas talvez outras não sabem. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral, e em breve ela vai estar correndo, cantando e dançando e falando, amém? São 13 anos de oração, e uma hora essa taça vai se encher e transbordar, e Deus vai fazer uma grande cura. Mas lá em casa, quando a gente não sabe o que fazer com a Laila, quando ela está chorando e quando ela tem alguma coisa, nós já temos uma regra: a gente adora. E a gente busca a Deus, porque deu um remédio, passeia, é fome, não é nada, vamos adorar. E um dia ela estava chorando, a gente já tinha feito de tudo, eu falei: filha, vamos lá para a sala. Peguei ela no colo, coloquei numa cadeira, sentei no piano e comecei a tocar. A moça que cuida dela falou assim: pastor, posso dar o almoço dela? Posso aproveitar para dar o almoço dela? Eu falei: claro, vamos lá, vamos aproveitar. E comecei a tocar uma canção e ela já começou a se acalmar, já começou a sorrir, e começou a se alimentar, e começou a ficar bem. Sabe, irmãos, as nossas emoções, elas não podem ser dominadas pelo medo, pela dúvida, nem pela incerteza. A presença de Deus, quando ela chega, ela acalma a tempestade na sua alma. Quantas vezes a presença de Deus já acalmou a tempestade na minha alma, e nesse dia eu estava angustiado, porque tinha horas que ela chorava, eu não sabia o que era. A gente começou a adorar, parecia o Davi tocando a harpa e o Saul sendo liberto, literalmente. Então a gente começou a adorar. Daqui a pouco começa a subir um cheiro de incenso, parecido com óleo de mirra. Sabe aquele óleo que quando você recebe a unção, arde na sua testa? Alguém já sentiu isso? Se bater no olho fica até ardiloso, né? E a gente começou a sentir aquele perfume, eu olhei para trás e falei assim, a Michele, que estava cuidando da Laila, eu falei: Michele, você abriu algum óleo? Você passou algum óleo na Laila? Ela falou: não, pastor, eu pensei que tinha sido você, porque é cheiro de óleo da unção. Não foi você? Eu falei: não foi você também? A gente começou a ficar com medo, de onde está vindo esse cheiro? Aí, como um bom incrédulo, né, eu comecei a caminhar sobre a casa como um cão farejador, procurando onde estava. Não estava na cozinha, não estava na varanda, não estava no quarto.
Aí eu lembrei, meu vizinho é crente, vai que ele está orando e tem lá um óleo de unção, e fui para a porta do vizinho e fiquei cheirando. Imagina se ele abre a porta, eu estou lá fungando na porta dele. Eu falei, não está em lugar nenhum. Quando voltava e tocava no piano, o incenso subia de novo, o cheiro subia de novo. Era uma marca da presença de Deus, era Deus dizendo, eu estou aqui, eu estou fazendo algo, tem algo acontecendo. Irmãos, alguns dias depois, nós fomos na ACD. A ACD é um dos maiores centros do Brasil que cuidam de crianças com paralisia cerebral e outras patologias. E nós nunca tínhamos visto um milagre da nossa filha andar e ficar em pé e correr. Mas naquele dia nós fizemos uma bateria de exames na ACD. Passaram um negócio assim, 360 graus na coluna da Laila, e quando o médico nos chamou, ele colocou lá na tela os resultados. E ele coçava a cabeça e olhava para a gente, coçava a cabeça de novo e olhava para a gente, ele falou assim, olha, sua filha tem 12 anos de idade. Eu já operei crianças como ela pelo menos umas 300 vezes. E eu vou dizer para vocês, tem algo diferente na coluna da filha de vocês. Aí eu falei, mas diferente como? Ele falou, pelo menos 2 vezes ela deveria ter operado a coluna, e pelo menos 1 vez ela já deveria ter operado o quadril. Mas essa menina é forte por dentro. E mais uma vez ele disse, é uma exceção. A minha esposa, se você conhece ela, não aguentou e falou assim, não é exceção não, é milagre, doutor. É milagre, é Deus. Aí ele disse, olha, tem gente rica, tem gente que tem todos os recursos, e que eu já operei os filhos deles 1, 2 ou 3 vezes. Eu digo para vocês, a filha de vocês é diferente, ela é uma exceção. E nós falamos, a nossa filha é um milagre. Os nossos olhos não estão contemplando tudo aquilo que nós queremos contemplar, mas por dentro, Deus já está fazendo milagre. Você pode dizer amém? Naquele dia eu voltei tão feliz, porque é como se Deus estivesse me mostrando, continua orando, continua buscando, eu estou fazendo, eu estou protegendo, eu estou fazendo isso acontecer, de dentro para fora. Eu quero dizer algo para você, estabeleça na sua agenda como prioridade o seu tempo devocional, estabeleça na sua agenda um tempo de oração, você e a sua esposa. Você sabia que a relação mais íntima que um marido pode ter com a sua esposa não é uma relação sexual? Mas quantas vezes a oração da minha esposa destravou coisas na minha vida? Quantas vezes, irmãos, eu saí para pregar, ou para ministrar, ou para fazer qualquer coisa, e a minha esposa colocar as mãos dela sobre mim e orar por mim. Gente, era uma autoridade diferente. Esses dias atrás ela foi convidada para fazer uma palestra em algum lugar para mulheres, e eu disse antes dela sair, ela estava toda linda, toda bonita, eu dei um beijinho nela, e mulher se maqueia, a gente não pode beijar as mulheres, né? Tem que beijar direitinho, para não bagunçar. Coloquei a mão nela e orei por ela. Gente, quanta presença de Deus estava fluindo ali. Talvez você não precisa de tanto aconselhamento matrimonial, talvez você precise de mais oração. Oração um pelo outro. Eu nunca me esqueço de um dia que eu fui muito tentado. E aqui eu posso falar no púlpito, que o pastor Nonato já faz isso há muito tempo, né? Já falou dos pecados dele aqui. Um dia eu fui muito tentado. Eu vi uma cena na televisão que me chamou a atenção demais e eu fiquei muito tentado. A minha esposa chegou em casa, eu estava branco, verde, azul, lutando com a tentação. E Deus disse assim, confessa para ela. Melhor confessar uma tentação do que um pecado. Eu chamei ela no quarto, me ajoelhei e disse, Camila, é o seguinte, eu vi isso e eu estou com muita vergonha, porque eu estou me sentindo muito tentado. Irmãos, a minha esposa é bicampeã maranhense de judô, tá? Não é fácil confessar determinadas coisas para ela, não. Eu poderia ser imobilizado naquele momento. Mas aquela mulher de Deus colocou a mão sobre mim. Enquanto ela orava sobre mim, eu senti o Espírito Santo lavando a minha mente, lavando o meu coração. Eu disse, meu Deus, que leveza é essa? Se eu soubesse, eu já teria confessado para você tantas coisas antes. Ela me levantou, me deu um abraço e disse, o que foi que você viu? Eu disse, eu vi isso.
agora eu vou lhe provar que você não precisa provar disso em nenhum outro lugar. E foi uma benção. Ah, se eu soubesse antes. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes pelo medo, muitas vezes por guardar demais, zelar demais da nossa reputação, nós estamos perdendo o fluir da presença de Deus nas nossas vidas. E nessas coisas simples, Deus mostra para nós o quanto nós precisamos da presença dEle. Davi, meus amigos, Davi, ele estava muito animado de levar a glória de Deus para a sua cidade. Ele poderia ter feito uma conta. A conta seria simples: espera aí, eu tenho 30 mil homens, morreu um, eu ainda tenho 29.999 homens, e eu posso continuar levando essa arca lá para minha casa, lá para minha terra. Vai morrer aí mais uns 10 mil, vai morrer, tem quem sabe uns 15 mil, mas a presença de Deus vale mais. Poderia até espiritualizar. E quanto líderes obstinados nós temos. A Igreja do Brasil hoje está vivendo uma crise de abuso espiritual, de abuso eclesiástico, porque muitas pessoas poderiam escolher essa opção. O que importa é o que Deus me falou, e sai matando gente para todo lado. Você já viu isso? Mas os estudantes da presença de Deus, eles vão encontrar um caminho que Deus seja honrado e que as pessoas sejam bem cuidadas também. Levanta uma das suas mãos e fala assim: Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando. Me mostra, Espírito Santo, onde foi que eu me desconectei da sua presença. Sabe, irmãos, Deus te criou para que você viva uma vida cheia da presença dEle todos os dias. E eu não estou falando de sentir uma emoção gostosa, mas a convicção de que Deus está com você. Para encerrar essa primeira parte, eu quero contar um pequeno testemunho. Primeira vez que eu cantei na igreja, eu devia ter uns 14 para 15 anos de idade. Eu tinha acabado de viver uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. E eu fui e pedi para cantar na igreja, domingo de manhã. E eu fui lá, entreguei minha fitinha cassete e subi no altar e disse assim: saúdo os irmãos com a paz do Senhor. A igreja responde: amém. Quando dava alguma coisa errada no playback, todo mundo ficava quieto. Aí, para você não passar vergonha, você falava assim: os irmãos permaneçam em espírito de oração, né? Enquanto o problema técnico era resolvido. Eu cantei a música, a presença de Deus veio sobre mim. Eu estava aprendendo ainda a entender como era a presença de Deus. E aí eu me ajoelhei e chorava, era uma mistura de alegria com gozo, uma mistura de alegria com lágrimas. Eu não conseguia entender aquilo. E aí quando eu terminei de cantar e dei a última nota, aleluia, aí eu abri os olhos, a igreja estava todo mundo assim me olhando. Eu levantei com a vergonha, enxuguei as lágrimas, desci, tinha um diácono me esperando. Aquele diácono me deu um abraço e disse assim: que coisa linda é ver assim um jovem, cheio de espinha na cara, adorando a Jesus. Que bonito, meu filho. Eu abracei ele, chorando, e falei: irmão, o que é que eu estou sentindo? O que é isso? É uma alegria misturada com fogo, misturado com temor. O que é isso? E ele disse: ah, meu querido, isso é muito lindo. Isso aí a gente chama de primeiro amor. Na minha cabeça de adolescente eu comecei a falar assim: se esse é o primeiro, então quando eu estiver no segundo, no terceiro, no quarto amor, irmão, quando eu chegar lá no 10º amor eu vou voar, porque o que eu estou sentindo é maravilhoso demais. Aí ele deu um sorriso, disse assim: não se preocupe não, meu filho, daqui a um dia você vai estar igual a gente. E apontou para a igreja. Quando eu olhei para a igreja estava assim, um ambiente meio religioso, um ambiente meio carancudo. E eu fui para casa naquele dia, meio decepcionado com Jesus. Eu subi na minha bicicleta e fui para casa reclamando, dizendo assim: Deus, você me enganou então? Quer dizer que eu vou caminhar contigo 2, 3, 4, 5 meses, sentindo essa coisa maravilhosa, e depois vai ser igual aquele casamento que acaba a lua de mel, e começam as brigas, e aí não tem mais prazer, não tem mais alegria. Será que a vida contigo é isso? E eu voltei para minha casa, me ajoelhei para orar, e foi lindo a forma que o Espírito Santo falou comigo. Porque o Espírito Santo disse assim: Daniel, aquele irmão, ele tentou te ensinar tudo que ele sabia, mas ele não está certo.
Ele te ama. Mas a vida comigo, dia após dia, é novidade de vida. Quanto mais você me conhecer, mais apaixonado por mim você será. E quanto mais você abrir espaço para a minha presença, mais você terá. O que uma pessoa faz para se tornar religioso? Ela fecha a porta do coração, ela acha que já sabe tudo, ela para de aprender, ela começa a julgar as pessoas, mas naquele dia Deus disse: enquanto houver espaço no seu coração, eu vou encher o seu coração cada vez mais. Eu não sei se você já se tornou um religioso. Eu me tornei religioso aos 16 anos, passei por um detox, aos 20 anos me tornei religioso de novo, passei por outro detox, e de vez em quando nós precisamos averiguar a nossa vida e passar a nossa vida em revista, porque mesmo aqueles que são como Davi, que conhecem a Deus há tantos anos, podem estar errando, e podem perder o fluir da presença de Deus. Levantam as suas mãos e falam assim: eu quero sempre continuar aprendendo. Amém. Deixa eu falar rapidamente sobre a segunda palavra. A segunda palavra é perseverança. Irmãos, nós temos ouvido um jargão evangélico mais ou menos assim: o crente que tem promessa nem morre. Enquanto Deus não realizar a promessa, aquele crente nem morre. Irmãos, eu já tive num bocado de velório de crente que morreu sem viver as coisas que Deus tinha para ele. Porque apesar de Deus ser fiel, e a promessa de Deus ser muito forte, nós precisamos responder às promessas de Deus de forma correta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Imagina Abraão, quando Deus chama para ele para subir a montanha e sacrificar o seu filho. Imagina Abraão virando as costas dizendo: eu não vou. Imagina Moisés, quando Deus fala assim: Moisés, é o seguinte, vamos matar esse povo, e aí eu começo tudo de novo. Imagina Moisés dizendo sim. Imagina José desistindo e dizendo: Deus, eu não quero mais o teu chamado não, eu quero enterrar esse sonho, eu não aguento mais sofrer nessa prisão. Todas as pessoas viveram as promessas de Deus, porque responderam a Deus de uma forma intensa. E muitas vezes, irmãos, eu tinha problema com pessoas que eram intensos. Eu achava que pessoas intensas eram pessoas orgulhosas. Eu achava que intensidade era falta de humildade. Quando eu via alguém dizendo: eu quero, eu posso, eu consigo, Jesus, eis-me aqui, me usa, eu falava assim: orgulhoso gospel, né? Se acha. E na verdade, irmãos, Deus me mostrou que não eram as pessoas que eram orgulhosas, eu que era tímido demais. Quando eu estava cantando aqui a música Simples como Jesus, a pastora Jesus estava dançando bem na minha frente. E você sabia que eu orei? E eu falei assim: Jesus, me faz mais parecido com a Jesus também. Porque uma mulher intrépida, uma mulher que vai na prisão, vai no lixão, vai no meio da noite entregar coisas para as pessoas comerem e ora para todo mundo, não é verdade? Dá glória a Deus pela vida da pastora que você tem. Nós podemos ser inspirados pelos homens e mulheres de Deus que nos discipulam, e glória a Deus por isso. E a Bíblia conta uma história aqui em 2 Reis, capítulo 13, vamos lá. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Conta que, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual deveria morrer. Eliseu, o grande profeta. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E se curvou sobre ele e chorou, gritando: ó meu pai, tu és como os carros de Israel e os seus cavaleiros. Então Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco com as suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, porque você destruirá totalmente os arameus em Afaque. Irmão, você já imaginou um profeta no leito de morte? Quando o rei viu Eliseu na hora da morte, moribundo. Pouco tempo depois ele foi sepultado.
E a Bíblia diz que esse homem, ainda doente, idoso, a sua prioridade é ser usado por Deus. Quantos aqui querem chegar na sua velhice sendo usados por Deus? Fluindo no profético, ouvindo a voz de Deus. Gente, isso me chama muita atenção, porque se eu estou no leito de morte e a pessoa vem me visitar, eu quero ser como esse Eliseu, eu quero ouvir a voz de Deus até o último dia da minha vida, e eu quero abençoar pessoas até o último dia da minha vida. Você quer isso? Eu quero isso. Então, versículo 18 diz: em seguida Eliseu mandou o rei pegar flechas e golpear no chão, e ele golpeou o chão 3 vezes. Fala comigo, 3 vezes. Gente, foi muito pouco. Eliseu falou: pega as flechas e bate no chão. Eu não sei se ele ficou tímido, porque o homem estava quase morrendo, mas ele foi tímido demais. Ele pegou as flechas e pá, 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 bateu no chão. Então o homem de Deus ficou irado e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruir a Síria completamente. Mas agora você vencerá esse exército apenas 3 vezes. Irmãos, qual era a promessa de Deus? Deus vai te dar vitória sobre a Síria. Aí o profeta fala: pega essas flechas e bate no chão. O profeta esperava que aquele homem respondesse de uma forma intensa, que aquele homem falasse assim: Deus vai entregar nas minhas mãos o meu pior inimigo? Deus vai me curar hoje? Deus vai me vencer, vai me fazer vencer esse pecado hoje? É hoje que eu vou ser liberto disso? Então eu vou bater com toda a minha força. E aquele homem foi tímido. A resposta dele foi tímida. E porque ele foi tímido, o profeta disse: você vai vencer poucas vezes. O que Deus queria era te entregar esse inimigo nas tuas mãos, mas como você respondeu de uma forma tão tímida, a promessa vai se cumprir parcialmente. Meus amigos, a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. A medida da minha resposta, a medida da minha ação, dizendo para Deus: eu quero viver o que você tem para mim, a medida da minha resposta também será a medida da concretização da promessa de Deus. Por que que Deus usou o Eliseu daquele jeito? E por que que Eliseu ficou tão indignado? Gente, Eliseu foi um homem intenso. Eliseu foi um homem escolhido por Deus para substituir, sabe quem? O Elias. O Elias tinha sido o profeta mais glorioso, mais poderoso que havia pisado a terra até aquele momento. E Deus chama Eliseu para substituir o Elias. Elias, quando jovem, era muito perigoso. Quando os homens vinham para visitar ele, muitas vezes ele consumiu os homens com o céu, com fogo, dizendo: caia fogo do céu sobre você. E Deus levanta então o Eliseu para substituir esse profeta. E a Bíblia diz que quando foi a hora certa em que o manto de Elias iria repousar sobre Eliseu, o Elias tentou impedir Eliseu 3 vezes. Ele disse: olha, eu estou indo lá para Jericó, fica aqui. E ele disse: não, eu vou contigo. Tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo, eu não vou te deixar. Porque ele estava de olho na unção, ele estava de olho no manto. Ele sabia: Deus vai levar esse homem a qualquer momento e eu não vou perder a minha promessa. Agora você imagina o Eliseu falando assim: não, tudo bem, Elias, vai lá sozinho. A timidez dele poderia ter impedido ele de receber o máximo de Deus. Uma segunda vez, o profeta Eli diz para ele: fica aqui, que agora eu vou para outra cidade, eu vou para Jericó. E ele disse: eu vou com você, eu vou perseguir você, porque eu estou de olho na unção de Deus que está sobre a sua vida. Deus me prometeu essa unção e eu vou ficar com você. E pela 3ª vez, o Eli diz assim: agora eu vou atravessar o Jordão, você fica aqui do outro lado e eu vou atravessar o Jordão. E o Eliseu insiste dizendo: eu vou atravessar o Jordão com você, eu estou de olho nas promessas de Deus, eu não vou perder as promessas de Deus. E a Bíblia então diz que depois que eles passam pelo Jordão, os dois juntos, o coração do Eli se volta para o coração do Eliseu e diz assim: meu jovem,
Me diz agora, o que é que eu posso fazer por você? Sabe qual foi a resposta de Eliseu? A resposta de Eliseu foi intensa demais. Ele disse assim: você vai orar por mim e eu quero receber uma porção dobrada da unção que está sobre a sua vida. O Elias tomou um susto e falou: você é ambicioso, hein, garoto? Você está me pedindo uma coisa muito dura. Mas sabe o que Eliseu representa? Eliseu representa uma resposta forte às promessas de Deus. Eliseu não queria ser um estepe de Elias. Eliseu queria ter uma unção genuína, uma unção forte, uma unção poderosa. Ele não queria ser reconhecido como um mero substituto de Elias, mas ele queria ser reconhecido como aquele que lutou e recebeu de Deus cada gota da unção que era para ele. E a Bíblia diz que quando Elias foi levado aos céus, naquela carruagem de fogo, esse homem recebeu unção dobrada. A unção que repousou sobre Eliseu foi tão grande, foi tão tremenda, que mesmo depois da sua morte, a Bíblia diz que foram enterrar uma pessoa na sua cova, e que quando aquele homem morto bateu nos ossos de Elias, o homem ressuscitou, o homem voltou à vida, porque a unção que estava sobre ele era unção dobrada. Irmãos, eu amo a vida de homens de Deus, e eu sou admirador demais de alguns homens de Deus, e Deus tem me ensinado a orar assim: não peça só aquilo que eles têm, peça mais do que eles têm. Daniel, mas isso não é orgulho? Sabe quem foi o primeiro a fazer isso? Jesus olha para um monte de discípulos, ainda despreparados, um monte de pescadores, ex-cobradores de impostos, ex-médicos, ex-zelote, e diz assim: vocês estão achando extraordinário aquilo que eu estou fazendo? Obras maiores do que essas vocês vão fazer. Irmãos, sabe o que Deus quer de nós? Uma santa ambição pelas suas promessas. Eu não quero viver apenas aquilo que é mediano, eu quero sair da mediocridade espiritual, e eu quero viver coisas grandes, ocultas, que ainda não conheço. Você pode dizer amém? Eu quero isso. Se você quiser isso também, fica de pé no seu lugar. Você não é estepe de ninguém. Existe uma unção genuína de Deus que vai repousar sobre a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Quando Elias subiu ao céu naquela carruagem de fogo, vieram 50 profetas gritando e chorando, e foram até Eliseu e falaram assim: cadê o corpo dele? Cadê o corpo do profeta Elias? E ele falou assim: para que você quer o corpo dele? Não, porque nós queremos fazer um velório para ele, nós queremos honrar a vida dele. E o Eliseu disse assim: cara, eu não sei, Deus levou ele numa carruagem de fogo, não tem como. Ah, mas você deixa a gente procurar? E ele falou: vai lá então procurar o corpo do profeta que já morreu. Irmãos, Deus não permitiu que o corpo de Elias fosse encontrado, assim como Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado, porque Moisés e Elias representam uma religião, representam uma tradição muito forte. Você lembra quando Jesus está no Monte da Transfiguração, e Jesus então fica no meio de duas pessoas? Quem são as pessoas que aparecem lá? Moisés e Elias. Porque esses homens são símbolos da lei de Deus, esses homens são símbolos do poder de Deus, e Deus escondeu o corpo deles para que o povo não ficasse chorando, para que o povo não ficasse idolatrando aquele corpo. Porque quando Moisés morreu, Deus já tinha levantado um Josué. Quando Elias subiu aos céus, Deus já tinha levantado um Eliseu. E eu quero dizer uma coisa para você: Moisés está morto. Chegou o tempo de você viver coisas novas. Chegou o tempo de nós pararmos de chorar pelos nossos defuntos espirituais. Esses dias atrás eu estava pegando fotos do tempo da gravação lá do CD Abapai, lá no ginásio do Jussara Clube, que hoje não existe mais.
E eu fiquei olhando para aquelas fotos e vendo aquilo. Tem fotos lá do pastor Nonato, tem fotos minhas lá, tem, meu Deus, tanta coisa maravilhosa. Eu falei, Deus, que tempo maravilhoso, que tempo incrível, né? Glória a Deus por esse tempo, agora eu sou pastor. E ele disse assim, quem foi que disse que você está velho demais para viver coisas extraordinárias, rapaz? Para dessa nostalgia, para desse velório evangélico e começa a olhar para frente, porque ainda existe muita lenha para queimar, ainda existe muita coisa nova para ser vivida. Então, meus irmãos, você, Nova Aliança, você já viveu coisas maravilhosas, mas não se compara ao que está por vir. Porque Moisés está morto, mas existe um Josué. Elias foi levado pela carruagem de fogo, mas agora existe um tempo de Eliseu, uma porção dobrada sobre a sua vida. Levanta as suas mãos e da melhor maneira possível começa a orar e mostrar para o céu que os céus podem confiar em você. O céu pode confiar em você. Você é uma pessoa confiável. Deus pode te dar uma canção que vai ecoar entre as nações. Deus pode te dar uma unção de ressuscitar mortos. Deus pode te dar uma unção de expelir câncer em estado de metástase. Deus pode te dar uma unção de curar o HIV. Deus pode te dar uma unção de levantar pessoas nas cadeiras de rodas. Onde estão aqueles que serão confiáveis a ponto de Deus derramar sobre eles uma unção dobrada?